Neste roteiro rápido, vamos explorar Setúbal e seus principais pontos turísticos em apenas 3 horas, combinando cultura, gastronomia e vistas deslumbrantes. Saímos de Sintra, Lisboa, em direção a Setúbal. Cruzamos a Ponte Vasco da Gama, um dos ícones de Portugal, com 17,2 quilômetros de extensão, repleta de lendas urbanas e rumores obscuros. Este símbolo de modernidade recebeu o nome do explorador Vasco da Gama. Setúbal é uma cidade rica em história, com uma forte ligação ao mar e uma gastronomia única que atrai visitantes de todo o mundo. Vamos embarcar juntos nessa viagem pela cidade. Na descrição do vídeo existe o roteiro que seguimos, para que consigam encontrar os mesmos locais de forma simples. Chegando em Setúbal, o nosso passeio começa no Mercado do Livramento, considerado um dos melhores mercados de peixe do mundo. Aqui, encontra-se uma variedade impressionante de produtos frescos, desde frutos do mar a queijos e vinhos regionais. O mercado é uma verdadeira representação da cultura setubalense, onde você pode observar os moradores locais fazendo suas compras diárias. Os azulejos que decoram as paredes do mercado são um dos destaques do local, retratando cenas do dia a dia dos pescadores e da vida na região. Se tiver tempo, prove uma empada de choco, uma especialidade local muito apreciada. Infelizmente, não tivemos essa oportunidade. Chegamos e quase todas as lojas já estavam fechadas, mas conseguimos comprar um pote de mel. Saindo do mercado, seguimos para a Avenida Luiza Todi, a principal avenida de Setúbal. Essa ampla e arborizada avenida é um ótimo lugar para caminhar e sentir o ritmo da cidade. Ao longo do trajeto, você encontrará diversos restaurantes e cafés, além de monumentos importantes. Um deles é a estátua de Luiza Todi, que homenageia a famosa cantora lírica setubalense do século XVIII. Os bancos ao longo da avenida são um convite para descansar e observar o movimento da cidade.
Caminhamos mais um pouco e chegamos à Praça de Bocage, o coração histórico da cidade. Logo na entrada, há uma bela fonte, acompanhada por pequenos passadiços que, infelizmente, estavam bloqueados. Ao longo do percurso, seguimos ao lado de um espelho d'água que nos conduz até um chafariz. No fim do trajeto, chegamos à charmosa praça, onde se encontra a Igreja de São Julião, um belo exemplo da arquitetura manuelina. Infelizmente, não pudemos entrar, pois a igreja permanece aberta apenas até às 12 horas. Na Praça de Bocage, temos uma ótima oportunidade para tirar fotos e absorver a atmosfera de Setúbal, com seus edifícios históricos e esplanadas animadas. O nome da praça homenageia Manuel Maria Barbosa do Bocage, um dos poetas mais irreverentes da literatura portuguesa, nascido em Setúbal. Andamos pelas estreitas ruas que circundam a praça, com sua arquitetura tradicional portuguesa peculiar, que nos faz sentir a sensação de como era viver naquele tempo. Seguimos a pé até a doca de pesca. No caminho, seguido por várias gaivotas, vimos os setubalenses a pescar no rio Sado. O Sado é um dos principais rios de Portugal, conhecido por sua beleza natural e pela presença de golfinhos roazes, uma das poucas populações residentes na Europa. Ele deságua no Oceano Atlântico, formando um estuário importante para a biodiversidade e para a economia local, incluindo a pesca e o turismo. Passamos pelo pier, onde diversos barcos ancorados compõem uma paisagem relaxante. O local conta com vários bancos, perfeitos para sentar e apreciar a vista do rio. Um pouco mais à frente, chegamos à Parada dos Golfinhos, uma exposição artística ao ar livre. As esculturas de golfinhos estão espalhadas por diferentes pontos da cidade, especialmente na zona ribeirinha e na Doca dos Pescadores, tornando-se uma atração interativa para os visitantes. Cada golfinho possui um design único, refletindo diferentes estilos artísticos e transmitindo mensagens culturais
ambientais ou históricas. E se tiver sorte, pode até avistar alguns golfinhos nadando no rio Sado. Voltamos para o carro e seguimos rumo ao Forte de São Felipe, o ponto mais alto do nosso roteiro. Recomendamos subir de carro ou táxi, pois a subida pode levar de 20 a 30 minutos caso vá andando. O trajeto é simples e fácil, e para melhorar, existe estacionamento gratuito dentro do forte, sendo ideal ir de carro. Paramos na entrada, pois a vista é deslumbrante. Depois seguimos para o forte. Entrando no forte é possível ver a sua imponente estrutura, uma fortaleza construída no século XVI para defender a cidade contra ataques piratas e espanhóis. Subindo suas escadas, temos a Capela dos Azulejos, uma capela que é coberta de azulejos azuis do século XVII. Os painéis de azulejos retratam cenas religiosas e foram encomendados para decorar a capela que servia aos soldados e ocupantes do forte. Infelizmente, com o tempo e devido a terremotos e desgastes naturais, parte dos azulejos foi danificada, mas ainda assim a capela mantém um charme singular e continua a impressionar os visitantes.
topo da escada, conseguimos ter uma visão única e espetacular do rio Sado e da península de Troia, um dos destinos turísticos mais procurados de Portugal devido à sua beleza icônica, praias paradisíacas de areia branca e águas cristalinas. Andar pelas muralhas do Forte de São Filipe é como viajar no tempo, percorrendo caminhos que um dia foram vigiados por soldados para defender a cidade. As imponentes muralhas de pedra, erguidas no século XVI, guardam histórias de batalhas e conquistas, enquanto oferecem uma vista panorâmica deslumbrante sobre Setúbal, o estuário do Sado e a península de Troia. A cada passo, a sensação de grandeza e proteção que as muralhas proporcionam se mistura com a serenidade do horizonte azul. O vento sopra suave, carregando o aroma do mar, e o som distante das gaivotas complementa essa experiência única. O Forte de São Filipe desempenhou um papel defensivo durante as tensões entre Portugal e Espanha. Em 1640, quando Portugal restaurou sua independência após 60 anos sob domínio espanhol, fortalezas como essa foram reforçadas para evitar uma retaliação. Embora o forte não tenha sido palco de batalhas diretas, sua presença foi crucial para dissuadir ataques inimigos e manter Setúbal segura. Mais tarde, no século XIX, durante as invasões francesas, Portugal enfrentou ameaças militares significativas e várias fortificações costeiras, incluindo o Forte de São Filipe, foram utilizadas para a defesa. No entanto, com o tempo e as mudanças na estratégia militar, sua função foi sendo reduzida, tornando-se um marco histórico e turístico.
tiver tempo, faça uma pausa na cafeteria dentro do forte e desfrute de um café enquanto contempla essa paisagem magnífica, onde o passado e o presente se encontram em perfeita harmonia. Saindo do forte, descemos até o Jardim Engenheiro Luiz da Fonseca, um ótimo lugar para relaxar e sentir a brisa do mar. Os bancos estrategicamente posicionados permitem apreciar a paisagem com tranquilidade. Em frente, existem diversos lugares para estacionar. O jardim leva o nome de Luiz da Fonseca, um engenheiro que teve papel importante no desenvolvimento da infraestrutura da cidade. Seu ambiente arborizado, com caminhos pavimentados e bancos estrategicamente posicionados, convida moradores e visitantes a apreciar a paisagem e o clima ameno de Setúbal. Além do seu valor paisagístico, o local muitas vezes recebe eventos culturais e comunitários, sendo um espaço de convivência para famílias, idosos e turistas. A pé fomos do jardim até a rua Antão Girão, comer um dogão que comentaram ser muito bom. Realmente é, e com um precinho bem interessante. Música legal, clima descontraído, atendimento 100%, uma excelente pedida. Eu pedi um sanduíche X, um cheeseburger digno de uma fome. A esposa pediu uma coxinha de frango, os meninos pediram espetinho de carne e bolinha de queijo, e a avó pediu um doguinho completaço. Depois do lanche, seguimos para a Igreja da Sé, também conhecida como Igreja de Santa Maria da Graça, localizada a 140 metros do Dogão. Infelizmente, a igreja estava fechada, pois funciona apenas de segunda a sexta-feira. Se tiverem a oportunidade, recomendo visitá-la durante a semana. Ainda assim, é um ponto imperdível.
Mesmo do lado de fora, sua arquitetura impressiona, com os belos campanários que se destacam na paisagem. Chegamos por volta das 19 horas, bem no momento em que o sino começou a badalar. O som imponente ecoou pela praça e nosso pequeno homem de ferro acabou se assustando com sua intensidade. Coração do Gabriel vai sair pela boca. Coração do Gabriel. Ele ficou vermelho. Ai, eu vi a hora o bichinho tem um treco, é sério. Finalizando o nosso dia, voltamos para casa, novamente pela Ponte Vasco da Gama, agora já de noite. A ponte é tão bonita de noite quanto de dia, vale ressaltar. Se gostou do roteiro, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre viagens, passeios, brincadeiras e muito mais. Até a próxima aventura!